Olá, tudo bom? Hoje parei para analisar um pouco dos vídeos, propagandas, workshops, etc, 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 do Face e das redes sociais e constatei algo que me preocupa muito. Eu vejo diversos fatores do tipo como ser bem-sucedido na vida, como ter um excelente relacionamento, como ter paz espiritual, como ser uma excelente ser humano, como se dar bem com os amigos e com a sociedade, mas eu não vi, espero que tenha, que possam me corrigir, nenhum vídeo falando de como você está educando seu filho, como está o seu filho na escola. Você tem, por um acaso, conhecido ou visto quem são os amigos do seu filho, por onde ele anda, com quem anda, quais são as experiências na vida que ele está tendo, quais são as preocupações, quais são os aprendizados, quais são os ideais? Eu não vi nada disso. Isso me preocupa bastante. Sabe por quê? Porque nossas crianças são o futuro. Porque nossas crianças são o que nós temos de mais valoroso, porque as nossas crianças são tudo que nós realmente temos para o dia de amanhã. Não adianta você ir lá fazer ginástica íntima, não adianta você ir lá relembrar como conquistar aquele boy do passado, aquele boy do presente, aquele boy que você quer no futuro. Não adianta você ganhar milhões tendo uma fórmula de lançamento. Não adianta você ser uma amiga linda. Não adianta nada disso se você não for uma boa mãe, se você não for um bom pai, se você não der exemplo e um bom exemplo a ser seguido. Não adianta nada se você não ensinar para o seu filho como é que é o mundo lá fora. Não adianta nada se você não doar amor, carisma, atenção e carinho. Então assim, gente, vamos dar um pouquinho mais de atenção às nossas crianças. Cada dia mais aumenta o índice de desaparecidos na fase da adolescência. Cada dia mais aumenta o número de drogas entre os adolescentes e as crianças. Cada dia mais aumenta o número de mortes e sequestros. Vamos parar um pouquinho de idealizar nossas vidas enriquecidas e relacionamentos perfeitos. E vamos ter relacionamentos perfeitos com quem realmente nos ama de verdade. Nós tendo ou não uma fórmula de sucesso para enriquecer. Porque aquele anjo que a gente coloca no mundo é aquele anjo que não quer saber se você está de TPM, se o papai ou a mamãe perderam ou ganharam algo, se o papai e a mamãe têm emprego. Não é verdade? Vamos cuidar e aproximar mais as nossas crianças. Vamos trazer elas para nós. Vamos ensinar o carinho, o bem e tirar os preconceitos dessa sociedade que cada vez mais envergonha socialmente. Vamos ensinar eles a abraçar o próximo, a ser carinhosos, a ter amor, a ter afeto, a ser seres humanos. Vamos nos preocupar mais com isso? Com a educação das crianças no nosso dia a dia? Parem de achar que um relacionamento de sucesso vai te fazer um ser humano melhor se você for um escroto como pai e mãe. Para de achar que a sua conta bancária tem que ter milhões se seu filho chega na adolescência e se atira de um prédio por não ter tido a tua companhia. Para de achar que rede social bem estipulada, manipulada e com efeitos de que uma vida tranquila, sossegada e perfeita vai fazer com que você seja mais importante do que o abraço do seu filho e o beijo antes de dormir. Parem de achar
que ir para baile todo final de semana, postagens disso e daquilo, é ser pai ou ser mãe. Ah, Fernanda, mas eu sou um ser humano, eu preciso de descanso. Pensasse nisso antes de ser pai, antes de ser mãe. Colocar no mundo é muito fácil. O difícil é educar, e educar poucos querem. Amar poucos querem. Você já perguntou para o seu filho como é que vai à escola? Quem é o melhor amigo dele? Já se aproximou dele hoje? Ou você prefere não encarar a sua realidade e viver de fantasias de redes sociais? Você prefere aplicar o seu dinheiro numa fórmula maravilhosa, estupenda, que vai te enriquecer da noite para o dia? Ou prefere aplicar o seu dinheiro naquele ensinamento de como fazer uma ginástica íntima para agradar o marido ou para agradar o namorado, do que investir num sorvete de R$ 2 na companhia do filho caminhando em algum lugar? As minhas preferências são bem diferentes dessas preferências de modismo. Eu ainda prefiro, ao invés de sair para me divertir e encher a cara dos outros da minha hipotética felicidade, em estar no meu cantinho, deitada, coladinha nos meus filhos e fazendo daquilo um momento único e eterno. A concepção de ser mãe, a concepção de ser pai, são palavras sagradas que só carregam quem sabe realmente fazer esse processo acontecer. Que tal a gente ser mais humanos? Ah, mas se eu não tiver tudo que o meu filho precisa, tudo que o teu filho precisa é você. Tudo que o teu filho precisa é a tua companhia. Se você estiver de bem com a sua vida particular, se você souber amar o seu filho, seja ele de sangue ou não, você terá tudo na vida e tudo vai se tornar muito mais leve. Mas parem e pensem. Eu estou vendo fórmulas de sucesso e fórmulas de relacionamento e fórmulas... É tanta fórmula que eu não estou vendo fórmula de amor, de aconchego, de aproximação paternal e nem maternal. Eu rezo todos os dias por aqueles que não têm e amo todos os dias aqueles que comigo estão e de mim foram gerados. Vamos amar mais os nossos filhos. Aprenda a dizer não. Dizer não é essencial para uma criança. Dizer não pode é tudo que ele precisa ouvir. Nós temos uma geração sem limites que não sabe para onde vai. Você, quantos nãos recebeu da sua mãe e do seu pai? E o que te tornou? Um ser humano honesto, digno e trabalhador. E por que tu não consegue dizer não para o teu filho? Por que tu não consegue colocar ele de castigo, tirar o videogame, tirar o celular e impor limites? Por que tu não consegue dar a atenção que ele precisa? Vou fazer aqui, para quem olhou todo esse vídeo, uma campanha. Aprenda a dizer não para o teu filho. Ele precisa desse não. Ele precisa entender a viver como viver em sociedade. Ele precisa respeitar um professor em uma sala de aula, entendendo que tu educa em casa e ele ensina na sala de aula, e ele tem que entender a importância disso. Aprendam a dizer não, aprendam a vivenciar ser pai, ser mãe. Aprendam a educar, não é fácil, é maçante, mas necessário. Necessário e estritamente necessário. Chora por dar um castigo hoje para o teu filho, mas não chora amanhã em cima do caixão dele. Não chora amanhã na frente de uma prisão. Não chore amanhã por ver ele drogado atirado na rua.
Chore hoje por ter dito para ele não, mas chore escondido, para ele não ver a sua fraqueza, para ele ver a necessidade de um não. A primeira coisa que quando saímos na porta e aprendemos a lidar com a vida é um não. E qual é a tua dificuldade de educar e de ensinar um filho e dizer não? Para quando ele tornar-se um adulto, ele ficar um adulto frustrado? Para quando ele crescer, ele não saber para onde é que ele vai? Como é que ele lida com o não? Qual vai ser a reação? O que vem depois do não? Aprendam a amar mais os teus filhos, aprendam a amar mais a sua família, aprendam a querer bem os seus próximos, os seus entes queridos. Não coloque um filho no mundo sem saber que é necessário educar. Não quer? Se cuide. Eu posso te dizer que não existe filho por acidente. Eu só tive filho quando eu quis. Ah, mas não existe. Se tu foi para a chuva sem guarda-chuva, é uma lógica, tu vai te molhar. É 1 mais 1 é 2. Não existe isso. Parem de botar desculpas de mas assim eu não gosto, mas assim isso. Então, arquem com as consequências. E a consequência de uma gestação é a educação. É aprender a dizer não. Toda criança precisa escutar não. Ai, Fernanda, mas ele vai se debater, ele vai berrar, ele vai gritar. Eu não gosto de grito, deixa gritar. Nunca vi ninguém morrer de choro. Tenho 3. Um que está ficando adulto, outro adolescente, outro entrando na adolescência. Tenho 3 filhos maravilhosos que eu me orgulho muito. Mas não pensem que para chegar a esse patamar não foi um processo doído, foi um processo doloroso. É um processo doloroso. Por causa que o filho vai sendo criado, as coisas já não dependem mais de ti, já começa a depender da rua. Não sabe como é que ele vai ir, vai voltar de uma escola. Antes era tu que levava pela mão e trazia, e depois ele vai criando a sua independência e vai virando um adulto. E a fase da infância é muito curta para tanta informação que a gente precisa passar. Então aprendam a impor limites, aprendam a dizer não. Toda criança precisa ouvir não. Toda criança precisa de um abraço. Toda criança precisa ser perguntada: como você está hoje? Filho, tu dormiu a tua noite bem? Bom dia. Como foi a escola? Você consegue passar por cima dos seus problemas e perguntar para o seu filho como ele está? Ou você só lembra de perguntar para o seu boy como foi o trabalho? Ou para sua namorada como ela acordou? Você lembra de fazer essas perguntas para quem saiu de você, para quem foi colocado no mundo por sua causa? Vamos dar mais atenção, mais amor, mais carinho, mais cumplicidade àqueles que querem tão pouco da gente. Ai, Fernanda, mas o meu filho é exigente, ele quer não sei o que, ele quer iPhone. Você deixou ele assim. O filho só fica conforme a gente educa. Ai, porque puxou, não puxou ninguém não. Você pegou aquela matéria-prima, aquele corpinho que aprendeu a andar, a falar, a gesticular e mudou. Ele ficou como tu deixou. Mas ele inferniza, ele enlouquece, ele faz... Tu deixou assim. Aprendam a assumir as culpas de pai e mãe. Aprenda a assumir a sua ausência, a sua incompetência. Aprenda que não é fácil educar, então pense antes de colocar no mundo.
E antes que venham o mimimi do aborto, eu sou contra o aborto. Porque o aborto, para mim, ele não é feminista, ele é machista. Porque é muito mais fácil uma mulher ser submissa a um homem e abrir as pernas sem proteção, fazer um filho e matá-lo depois. Isso não é feminismo. Isso é automutilação. Não existe nenhum aborto 100% seguro. Vocês estão mal informados. Ah, mas não existe. Chama mutilação e assassinato. E eu sou totalmente contra, porque o que eu engravidei, eu coloquei no mundo e eu assumi. E eu fiz o meu papel de mãe. Não existe. Então sejam mais responsáveis. Parem de procurar fórmulas de sucesso e faça a fórmula dentro de casa. Faça o amor e a paz reinar. Para de... Eu fico muito triste em ver essas notícias de crianças desaparecidas, crianças encontradas